Vamos iniciar agora, eminentes ministros, os feitos com sustentação oral. E chamo, em primeiro lugar, o RMS 71208 do Pará. O advogado está presente. Doutor João Daniel Rassi, Vossa Excelência está me ouvindo, doutor João? Sim, Excelência, ouvindo perfeitamente. Boa tarde. Sim. Doutor João, eu penso que posso... Vai fazer sustentação oral? Vai haver sustentação oral aqui também do Ministério Público, e eu indago de Vossa Excelência, doutor João Rassi, e do Ministério Público, se dispensam a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência já tem a palavra para a sustentação oral. As palavras iniciais são de cumprimentar Vossa Excelência, que é relatora do presente recurso, e com igual respeito e consideração, cumprimento também o desembargador convocado, doutor Rissato, o ministro Rogério Schietti, também o ministro Antônio Saldanha e, por fim, o ministro Sebastião Reis, todos que, inclusive, disponibilizaram a oportunidade de despachar os memoriais oferecidos e que sintetizam a presente ordem, que chama atenção pelo seguinte: a White Martins Gases Industriais do Norte, LTDA, interpõe o presente mandado de segurança, uma vez que foi denunciada ela, pessoa jurídica, juntamente com a pessoa física do seu representante legal, Domingos Henrique Guimarães Bulos, sobre a acusação do crime ambiental do artigo 54 caput, consistente, na emissão de ruídos numa planta que ela mantém no estado do Pará, emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela ABNT. E, por outro lado, a acusação também considera como crime a emissão de substâncias de, aspas, forte odor. Ambas as tipicidades, elas se baseiam em laudos sonoros elaborados pelo Centro de Perícias, por um lado, em relação aos ruídos, e em relação aos odores, a acusação se baseia em depoimentos de moradores da região que relataram esse incômodo. Preliminarmente, há uma situação a se considerar em relação a essa ordem, que, em relação à pessoa física de Domingos Henrique Guimarães, foi impetrada uma ordem de habeas corpus e pelo Tribunal de Justiça do Pará foi concedida a ordem, o 0800393-56, trancando a ação penal, uma vez que se considerou a denúncia inepta. Considerando essa decisão do Tribunal de Justiça em relação à pessoa física, pleiteia-se a extensão desse acórdão, que considerou inepta a denúncia em relação à pessoa física, também para a pessoa jurídica White Martins Gases Industriais, uma vez que a denúncia foi única para os dois e aquilo que se considerou no Tribunal de Justiça como uma denúncia vaga também é extensivo, é uma narrativa que se estende para a pessoa jurídica que, ora, interpõe a presente ordem de mandado de segurança. Mas, se assim não se considerar, se entender que não há essa extensão, falta justa causa na denúncia que foi acolhida pelo acórdão, que, ora, se pretende anular, uma vez que não narra na denúncia, na exordial, em que consistiriam as atividades poluidoras.
mais que datas que essas atividades poluidoras teriam ocorrido e quais os produtos que a empresa teria se utilizado. Então, em relação à poluição atmosférica, Ictu Oculi percebe que a denúncia apresenta uma narrativa genérica, consistente simples e unicamente que a empresa teria emitido substâncias odoríficas desagradáveis. O que reforça essa tese da inépcia, principalmente, é que, em relação à poluição atmosférica, não há um laudo que comprova essa materialidade, em que a denúncia se baseou simplesmente, como já dito, com base em depoimento das testemunhas. Aliás, o próprio Centro de Perícias alegou que não possuía equipamentos ou metodologia aptos a constatar esse nível de poluição. Por outro lado, em relação à acusação de poluição sonora, igualmente a denúncia mantém a inépcia, uma vez que o laudo que aponta que os ruídos estariam acima do permitido, eles possuem falhas formais, evidentes, consistentes em não apresentar o laudo ou a metodologia de aferição. Ele não diz qual foi o horário em que ele aferiu esses ruídos que ele apresentou e, principalmente, ele não afirma de forma segura qual era a natureza da área em que a planta da fábrica se apresenta. O laudo diz que a sede da empresa estaria numa área com predomínio residencial, mas a Lei Municipal 8.655 de 2008 não atribui essa denominação para a região em que a fábrica está instalada e que teria havido esses ruídos. É bem de ver que a fábrica fica numa região em que há uma avenida extremamente movimentada. E o laudo também não diz qual foi o horário em que ele colheu esses ruídos. Por fim, entende-se também, sustenta-se, a falta de justa causa em relação à autoria. É claro que a pessoa jurídica ela não tem ação ou omissão no sentido dogmático do direito penal, mas entende-se que a pessoa jurídica ela apresenta uma ação institucional nos crimes ambientais e que os requisitos, já que não se trata de uma responsabilidade objetiva, que os requisitos para ferir a responsabilidade penal da pessoa jurídica estão presentes no artigo 3º da Lei 9.605, consistente numa demonstração de que o dano ambiental foi praticado por ação dos seus representantes legais e que ela lucrou-se com prejuízo a alguém sobre esses danos. Esses dois requisitos não estão na denúncia, de modo que pode-se afirmar também, para além da questão da materialidade, em relação à questão da autoria, a denúncia é inepta por não apresentar os requisitos específicos do artigo 3º da Lei 9.605 para imputar crime à pessoa jurídica. E se assim não entender Vossas Excelências por essa inépcia, faz um pedido subsidiário, especialmente em relação à desclassificação sobre os ruídos, a poluição dos ruídos, para a contravenção penal de perturbação de sossego do artigo 42, inciso 2, pela falta da materialidade apresentada, conforme já dito. Então, diante de todo o exposto, requer-se, preliminarmente, a extensão dos efeitos do habeas corpus 08.00.393/56 para a pessoa jurídica da White Martins e, caso assim não se entenda, requer-se o trancamento da ação penal com a reforma do acórdão recorrido, concedendo a segurança diante da inépcia da denúncia e da falta de justa causa pela ausência da materialidade perceptível em Ictu Oculi e pela ausência da descrição da autoria,
por ser a medida de justiça. Agradeço ao doutor João Daniel Rassi e passo agora a palavra ao Ministério Público Federal para a sustentação oral. Doutor José Adolfo. Senhora presidente, agradeço a oportunidade, senhores ministros, cumprimento o advogado, o doutor João, cumprimento todos os advogados presentes a esta sexta turma. Senhora presidente, como bem disse o advogado na defesa, o Tribunal de Justiça do Pará trancou a ação relativamente ao acusado, ao denunciado Domingos Henrique Guimarães, sem prejuízo, eu estou lendo aqui o dispositivo do acórdão, sem prejuízo de que outra denúncia seja contra ele proposta, desde que é estabelecido de forma inequívoca o nexo causal entre a sua conduta e o crime a ele imputado. Ou seja, o tribunal entendeu que a denúncia não descrevia satisfatoriamente o nexo causal entre a conduta do denunciado e os danos ambientais configuradores do tipo apontado na denúncia. E eu vou mostrar aqui, senhora presidente e relatora, como as situações são diversas para apreciação da pretensão da defesa de trancamento também em relação à pessoa jurídica. E eu lembro aqui, de saída, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de dupla imputação, conforme assentado também pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a jurisprudência entende que a legislação não condiciona a responsabilidade penal da pessoa jurídica à simultânea responsabilização da pessoa física dos sócios. E eu digo isso, mas voltando à ressalva que fez o tribunal de origem, no sentido de que o Ministério Público local poderia apresentar outra denúncia, desde que demonstrasse o nexo causal. Mas, diferentemente, é a situação da empresa, a pessoa jurídica imputada. E eu faço referência aqui, senhora presidente, a partes do acordo do Tribunal de Justiça do Pará, quando aprecia a suficiência da prova existente nos autos no que diz respeito à imputação à pessoa jurídica. Diz o tribunal, no que atende à materialidade dos delitos, o laudo, indica que o laudo, dois laudos citados aqui no acordo, elaborados pelo Centro de Perícias Científicas, juntamente com os depoimentos prestados, aí indica aqui os depoimentos das pessoas que prestaram depoimentos, comprovam de modo inequívoco que o empreendimento White Martins Gases Industriais do Norte, Limitado, provoca poluição sonora e atmosférica, estando assim demonstrada a conduta ilícita perpetrada pelos denunciados. Mais à frente, diz o tribunal, a materialidade e os indícios de autoria são demonstrados nos laudos, novamente indicados os laudos, elaborados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em que consta a empresa ré como responsável por atividades operacionais que supostamente violariam a NBR 10.151 da ABNT. No julgamento dos embargos de declaração, o tribunal voltou a afirmar: assim, conclui-se que não há elementos capazes de ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas são as mesmas, pois a concessão da ordem de habeas corpus por extensão de benefício somente pode ser deferida caso os requisitos almejados pela pessoa jurídica, ora recorrente, sejam de ordem objetiva e não de ordem subjetiva, como no caso. Então, senhora presidente, senhores ministros, com essas breves expressões, o Ministério Público requer o desprovimento de recursos, porque são absolutamente diferentes as situações que devem ser apreciadas em relação à pessoa jurídica e à pessoa física do denunciado, conforme entendeu o Tribunal de Justiça pelo trancamento. Não há a menor dúvida, não há exigência de nexo causal e não há a menor dúvida que a empresa apontada na denúncia causou a poluição que é descrita nos laudos mencionados. E, com todo respeito à douta defesa, as alegações aqui postas da tribuna constitui o próprio mérito a ser apreciado no juízo de origem. Não deveria, como não fez o Tribunal de Justiça, e, a meu ver, também não deve o Superior Tribunal de Justiça suplantar as instâncias de origem para apreciar as alegações respeitantes à própria prova da poluição, como pretende a defesa. Assim, senhora presidente, o Ministério Público Federal requer o desprovimento do recurso. Agradeço
ao doutor José Adonis, pela sustentação oral. E eu vou fazer aqui um resumo, meus colegas. O voto já foi destacado, e aqui se trata de um crime ambiental previsto no artigo 54, caput, da Lei nº 9.605, de 98. E essa lei é uma norma penal em branco. E na denúncia, não foi indicado a norma complementar. Ela não trouxe na denúncia essa norma complementar que regulamenta essa lei. Então, que depende de complementação. Eu estou dizendo o seguinte: essa Corte Superior entende que o oferecimento da peça acusatória sem o ato regulamentador da norma penal em branco constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado. O texto do artigo 54, caput, da Lei 9.615, de 98, revela uma norma penal em branco, que depende de complementação. No entanto, verifique-se que a denúncia não indicou qualquer ato regulatório extrapenal emitido pelo poder público destinado à concreta tipificação do ato praticado, que aponte parâmetro e critérios para a criminalização das condutas ali expostas, o que consubstancia a inépcia da denúncia. E o meu voto é longo, e no voto eu trago, eminência ministro, inúmeros precedentes desta Corte nesse sentido. Esses precedentes estão à página 6, página 7 do voto, tanto da sexta como também da quinta turma desse Superior Tribunal de Justiça. E eu acrescento aqui também que, além dessa inépcia denúncia pela falta de citação da norma regulamentar, eu acrescento que a denúncia, ao mencionar a suposta existência de poluição atmosférica, ela não descreve por completo a conduta delitiva, pois indica genericamente que a sociedade empresária denunciada, ao desenvolver sua atividade, aspas, emite para a atmosfera substâncias odoríferas desagradáveis que causam dor de cabeça e dificuldade de respirar, prejudicando, assim, a saúde das pessoas que residem na circunvizinhança do estabelecimento. Então, acrescento que verifica essa denúncia, sequer aponta quais as substâncias odoríferas que teriam sido emitidas pela empresa denunciada e a sua relação com eventuais danos causados à saúde humana, o que, mais uma vez, impossibilita a defesa adequada da empresa aqui acusada. Então, com essas considerações, quer pelo primeiro fundamento e também acrescento pelo segundo, eu dou provimento ao recurso ordinário constitucional em mandado de segurança para trancar a ação penal por inépcia de denúncia, sem prejuízo da possibilidade de oferecimento de nova peça acusatória com a descrição completa do fato criminoso, bem como da legislação complementar, o tipo penal em branco. Fica prejudicado o exame das demais alegações deduzidas neste recurso. Como vota o ministro... Acompanhe, senhora presidente. Ministro Rogério. Ministro Antônio Saldanha. Ministro Jesuíno Rissato. Acompanhe, Vossa Excelência. Então, mandado de segurança provido à unanimidade de voto nos termos do voto da ministra relatora.